Nuvencast, o podcast aqui do Nuvem, e a gente está aqui no nosso segundo episódio para trazer um tema bem especial e bem importante, que é o tema da saúde mental. Para quem não sabe, eu sou a Yasmin, a influencer aqui do Nuvem, e a gente está aqui com a professora Mônica Rosa. Olá, Yasmin, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você e com os nossos colegas aqui da FATEC. Primeiro eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua formação, o trabalho que você faz aqui. Eu sou professora aqui da FATEC desde 2017. Minha formação inicial é em psicologia. Eu sou psicóloga clínica há 25 anos. Eu atuo em consultório, trabalho também com trabalho social em organizações não governamentais. Eu tenho como formação a psicologia, mestrado em ciências sociais e hoje eu sou doutoranda em psicologia clínica também. No mês do setembro, né, do Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção, né, e também que a gente dá, tem um olhar mais profundo em relação à saúde mental, né. Podia falar um pouquinho de onde que veio toda a história do Setembro Amarelo, da fita amarela, de toda essa história de prevenção? O termo Setembro Amarelo vem, infelizmente, de um caso fatal, né, de um jovem americano que deu fim à sua vida de uma forma muito prematura e trouxe essa data como uma data de comemorativa da prevenção, né, dos casos graves de adoecimento mental e para que a sociedade tenha um olhar atencioso, cuidadoso para as necessidades das pessoas que estão sofrendo, né? A gente vê muito, hoje a gente tem uma atenção muito grande, né, à saúde mental, mas era uma coisa que antigamente, acho que principalmente no Brasil, tinha um certo estigma, né, em relação à saúde mental, a toda a questão. A gente vê casos como hospitais psiquiátricos que tinham tratamentos que eram bem, assim, violentos, né, com seus pacientes. Né? Então, como que é esse histórico do Brasil em relação à prevenção da saúde mental? Realmente, Yasmin, a nossa história é muito triste. O Brasil lidava com o adoecimento mental de uma forma a colocar à margem as pessoas que adoecem. Ou seja, a doença mental é aquilo que a gente observa que está fora da ordem. O adoecimento é um comportamento em desalinho com o que a sociedade considera normal, como se a gente pudesse dizer que uma coisa é normal ou anormal a partir dos nossos valores e da nossa percepção, e não é assim que acontece. Então, a sociedade sempre colocou à margem. As famílias tinham uma tendência de internar os seus filhos quando a sua conduta não era condizente com os valores que essa família entendia como valores ideais. Por exemplo, o jovem usuário de drogas, o jovem que fuma maconha, ele era visto como marginal. Então ele tinha que ser colocado num outro lugar que não fosse no convívio familiar. Primeiro porque ele poderia trazer vergonha para a família dele. E em segundo ponto porque a família não saberia lidar com os sintomas que o uso dessa droga traria. Depois a gente pode falar do surgimento dos hospitais psiquiátricos, onde essas pessoas eram depositadas, né? Elas não eram em momento algum tratadas de fato. E aí a gente pode pensar nos primórdios dos tratamentos psiquiátricos, lobotomia, eletrochoque, que era uma forma simplesmente de você aniquilar a capacidade de raciocínio, pensamento e atitude do ser humano. Isso não pode ser considerado tratamento, não é mesmo? Depois disso nós tivemos a farmacologia. Então hoje a nossa sociedade considera que o tratamento para qualquer tipo de transtorno emocional, sofrimento psíquico, seja por via medicamentosa. Né? Então nós trocamos as grades de ferro pelas grades químicas. Né? Também não considero o melhor caminho, a melhor saída, mas a gente tem isso como realidade hoje. Depois eu gostaria de falar um pouco do que eu considero como um tratamento adequado. E até pelos artigos, né, que eu andei lendo, fala bastante sobre como hoje a ciência estuda como a sociedade ela faz parte ali do processo do adoecimento. Então, não só um fator genético, um fator ali da pessoa, mas também o quanto a sociedade contribui para o adoecimento de uma pessoa, né? Correto. Esses fatores a gente poderia citar, então, como forma de adoecimento.
toda a estrutura social que o sujeito está inserido. Então a gente precisa falar desse sujeito no trabalho, da vida acadêmica desse sujeito, da vida familiar, das suas relações sociais, a maneira como ele encara os seus desafios, a maneira como ele se posiciona diante dos objetivos e dos projetos de vida que ele estabelece para ele. Viver em sociedade em si é um fator de adoecimento. Por quê? Viver em sociedade é colocar em xeque todos os nossos instintos. Eles são cerceados, os nossos desejos são bloqueados. Por quê? A partir do momento que eu tenho que seguir regras, normas sociais, a partir do momento que a sua liberdade está sendo colocada diante da nossa relação, a minha liberdade está sendo cerceada. Então, um mal-estar social é nós nos atermos e respeitarmos as regras impostas para viver aqui nessa sociedade. É claro que os desejos ficam em conflito, né? As nossas motivações, elas estão a todo momento buscando um objeto a se conectar. Então, os nossos prazeres, as nossas atividades de lazer, nossa vida afetiva, os nossos vícios, os nossos hábitos, os bons e os ruins, estão procurando objetos externos. Uma vez que essa motivação é interna, os objetos externos a nós são alvo do nosso desejo. Mas nem todo desejo pode ser realizado. Então isso já é um fator de sofrimento. Agora, a maneira como cada indivíduo vai administrar as suas frustrações é muito importante também. Eu vi em um dos artigos, né, fala bastante sobre o quanto os baixos níveis, né, desses fatores, sejam econômicos ou da vida acadêmica, uma frustração no emprego, podem levar ao adoecimento. Mas eu sinto que hoje em dia tem bastante pessoas bem-sucedidas, né? Um dos exemplos é, por exemplo, o Robin Williams, que ele era um grande ator, um excelente comediante, que era uma pessoa assim, que as pessoas viam feliz, que consideravam bem-sucedida e que, na verdade, estava sofrendo há anos com justamente esse adoecimento, né? Você tocou num ponto muito importante, Yasmin, que é a gente pensar assim, sim, dificuldades financeiras são problemas, levam a problemas de saúde mental, assim como vícios, né, excesso de álcool ou outras drogas, excesso de trabalho, burnout é uma prova disso, né? Os índices altos de burnout. O Brasil hoje é o segundo país em casos de diagnóstico de burnout. Isso é muito sério. Então, trabalhar também adoece. Estudar também é um fator. Perdas, lutos, rompimento de relações afetivas, relacionamento familiar, são todos fatores que acarretam um descontrole ou uma desordem na saúde do indivíduo. Agora, é importante pensar que em países de situações socioeconômicas baixas como o nosso, a incidência tende a ser muito grande. Agora, você diz assim, em pessoas que não estão dentro desse cenário, que não vivem a realidade brasileira, não é só o fator financeiro que é um agravante ou que é um desencadeante. Esse ideal de felicidade que a sociedade moderna nos impõe, de que nós não podemos vivenciar nada que é ruim, é um grande fator de adoecimento. Porque nós tendemos, então, acreditando nesse ideal, a buscar uma vida perfeita, uma felicidade plena. E nós não vamos encontrá-la. Tendemos, então, a acreditar que eu tenho que trabalhar, estudar, viver uma vida plena, que objetivando uma felicidade tal. E as frustrações, como ficam? Né? E os nãos? E os fracassos? Nós vamos fracassar. E hoje no Brasil, qual seria uma porcentagem assim, de pessoas que vêm sofrendo com esse adoecimento? Se nós falarmos de transtornos de ansiedade, nós temos hoje 18 milhões de pessoas diagnosticadas com transtorno de ansiedade. Depressão, nós temos 7,6% da população das Américas, né? O Brasil é o segundo colocado em casos diagnosticados de depressão, os Estados Unidos está em primeiro lugar. E burnout também, o Brasil está em segundo lugar de incidência de casos diagnosticados, sendo o primeiro lugar o Japão, com 70% de casos, o Brasil com 30%, a China 24%, Estados Unidos 20% e a Alemanha 17% de casos. Então, estar em primeiro lugar
em casos de ansiedade e segundo lugar em casos de depressão e burnout é algo bastante sério. Chama muito a nossa atenção e chama a sociedade a dar conta de olhar para essas questões. Seja por meio de saúde pública, seja por meio de buscas por conta do próprio indivíduo, em poder identificar que algo não vai bem com ele e poder dizer isso. Por isso nós estamos aqui hoje, para quebrar esse estigma de que doença mental não tem que ser falada, não tem que ser apontada, porque só assim a gente consegue tratar. Mas para mim, antes ainda dessa questão dos números que você pergunta, antes do diagnóstico, existe o sofrimento. Então, se a pessoa está sofrendo, ela precisa ser olhada. Em primeiro lugar, ela precisa ser ouvida no seu sofrimento. Ouvida onde? Onde essa pessoa vai... Como que ela vai se posicionar? Eu acho que todo o contexto social em torno dela é responsável por esse olhar. Mas a família precisa estar muito atenta. A família está muito próxima das pessoas no seu dia a dia, nas suas intimidades. Ainda que essa pessoa não fale, porque na maioria das vezes quem sofre não divulga, não traz à tona. Até por questões de entender que falar de adoecimento mental é falar de fraqueza. Então as pessoas tendem a esconder isso. Então a família precisa estar muito atenta a perceber essas necessidades e dar aí o devido direcionamento para o tratamento que se faz necessário para cada um dos casos. E até uma pergunta assim, que eu faço é sobre quais os sinais, assim, eu falo até por experiência própria, né, de alguém que faz parte dos 18 milhões, né, que sofrem de ansiedade, que é a minha família demorou para ver os sinais até que realmente chegasse num ponto em que fosse ali o extremo ali. Então, quais os sinais que as pessoas poderiam ver? Porque muitas vezes até a gente não vê os sinais. Não vê ou tenta negar, né? Inconscientemente, somos levados a achar que temos que dar conta do nosso trabalho, dos nossos estudos, nossa família, nosso cotidiano, nossos compromissos, e tendemos a olhar muito pouco para aquilo que incomoda. Ou então, Yasmin, a gente tem também a possibilidade de estar usando algum mecanismo de defesa para esconder ou maquiar esse sofrimento, essa dor. Então, um dos exemplos são as compulsões. A gente pode, um alerta e uma forma de poder perceber que o sofrimento está ali presente e que essa pessoa está precisando de ajuda, é a gente perceber se há algum tipo de mudança de comportamento em torno de alguma compulsão. Por alimento, por jogos, por entretenimento, por excesso ou ausência de alimentação, né, no caso da perda de apetite também e também na forma como as pessoas se relacionam. Né? Então, alguns relacionamentos que antes eram importantes para essa pessoa deixam de ser. Busca por compensações. Né? Então, o vício, a prática de alguma atividade que até então não tinha sentido para essa pessoa, passa a ocupar um lugar que é para eu não olhar para o meu sofrimento. Eu não olhando para a minha dor, ela não existe. Agora tem um porém. A gente recalca. A gente pode até achar que recalca o sofrimento, a causa desse sofrimento, mas ele bate na nossa porta, ele volta. E ele volta em forma de sintoma. E são esses sintomas que precisam ser olhados e ser cuidados. Então, a família, ela está muito próxima e ela é capaz de identificar se há uma mudança brusca no comportamento dessa criança, desse adolescente ou mesmo do adulto. Ele sinaliza. Agora, a gente individualmente, cada um de nós, precisa olhar e respeitar as suas limitações. Se está sofrendo, se algo não vai bem, tem que parar e dizer e procurar ajuda sim. Você falou de sintomas, né? No meu caso, geralmente, quando eu tenho uma crise de ansiedade, eu tenho muitos sintomas físicos, né? Isso. E é uma coisa que eu tenho reparado, assim, sempre que eu vou procurar alguma ajuda médica, né? Não é uma falta de atenção, assim, mas talvez os médicos estão mais preocupados em lidar com os sintomas do que... Então, nunca tem um psiquiatra, um psicólogo ali de plantão, porque uma das primeiras perguntas que eles fazem é: tem alguma coisa? Eu falo: não, eu sofro de ansiedade.
Então, da última vez, realmente, tipo, eu listei os sintomas e o médico passou um remédio para cada sintoma, mas não realmente perguntou. O X da questão. É. É interessante isso, né? Será que a nossa saúde está, a nossa rede, né, os nossos médicos estão preparados para esse olhar do indivíduo que sofre e não de um corpo adoecido? Né? Isso é bastante interessante. Sim, a doença psicossomática nada mais é do que a somatização de algo que não vai bem dentro de cada um de nós. E a gente precisa parar para analisar que algo não é da ordem do físico, pode ser mesmo do psicológico. Voltamos com o segundo bloco para mais perguntas. Eu sofro de ansiedade há um tempo, né, e eu sempre tenho sintomas físicos, né, apresento sintomas físicos. Sempre que eu vou a algum atendimento, seja no hospital, um pronto-socorro, eu sinto essa falta, assim, desse tato dos médicos e deles olharem além do físico, né, do psíquico. Uhum. Você tem razão, Yasmin. Eu vejo também uma carência desta conexão, né, da saúde física com a saúde mental, quando a gente precisa de um atendimento que olhe para um indivíduo e não para um corpo, né? Porque por trás daquele corpo ali tem uma pessoa que sofre. Apesar de nós termos a assistência da saúde pública no Brasil, e grande parte dela voltada para a saúde mental, queria falar aqui que nós temos 43 mil unidades de saúde da família e nós temos 2.594 unidades de CAPS, né? Mas eu sinto falta de uma rede conectada, por exemplo, uma equipe multidisciplinar no apoio ao atendimento desses tipos de transtornos, seja o transtorno de ansiedade, seja depressão, síndrome de burnout, que leva a uma fragmentação nos atendimentos. Então, o clínico geral, o cardiologista, o médico que está ali no momento de atendendo, ele vai olhar para o órgão, então ele vai procurar uma doença, uma cefaleia, uma arritmia cardíaca, uma dor em algum órgão, uma parte física, mas ele não vai conectar que isso pode ser uma somatização de algo muito mais profundo, né? O ideal dessa equipe multidisciplinar seria que, na suspeita de que não há nenhuma causa física, porque ele examina, ele faz o exame clínico e ele faz também o exame laboratorial. Então ele faz um exame de imagem e ele vai detectar que não existe nenhum adoecimento ali. Que houvesse uma equipe para que ele pudesse direcionar esse paciente. E aí sim, essa equipe fazer uma investigação da ordem do que é psicológico, que é emocional e não exclusivamente físico. Né? Agora, grande parte da nossa audiência, né, e o pessoal aqui da faculdade, são jovens que estão nesse meio universitário, né? E você como professora e também como psicóloga clínica, né, o que você vê assim, nesse meio em relação à doença mental, à saúde mental, como você enxerga que os jovens estão lidando com a universidade, estágio, trabalho? De fato, a área acadêmica, a vida acadêmica do jovem é uma área bastante desafiadora para algumas pessoas. Como eu disse anteriormente, vai depender muito de como cada indivíduo lida com seus desafios. Cursar uma universidade, assim como ingressar num novo emprego, assim como um grande projeto na sua vida pessoal, a aquisição de um bem, um carro, a compra de um imóvel, gera um grande... mexe internamente, gera um impacto emocional bastante grande. As pressões que a vida acadêmica exige pode levar... É difícil falar de aluno aqui no Brasil, porque a gente não está falando exclusivamente de aluno. A gente está falando de aluno que trabalha, aluna que é mãe, que cuida de uma casa, né, tem que dar conta dos afazeres domésticos, dos filhos. Então, essa jornada desse aluno no Brasil, ela é muito grande. Então, a cobrança, muitas das vezes, ela não é dupla, ela é uma cobrança tripla. Você precisa dar conta de uma série de responsabilidades e encontrar tempo para se dedicar aos seus estudos. Um outro peso que eu identifico bastante é a dificuldade que muitos alunos têm de organizar a sua vida acadêmica em compasso com a sua vida pessoal e profissional.
Um dos grandes problemas observados hoje entre os nossos alunos e alunos do Brasil inteiro é uma falta de disciplina e foco com relação às atividades a serem realizadas. Ou seja, organização de tempo mesmo. Uma grande queixa da maioria dos alunos é: eu não consigo organizar a minha vida escolar com a minha vida profissional e mais a minha vida familiar. As pessoas têm o hábito de entender que tudo vai dar tempo de acordo com eu acho, eu dou um jeito. Atua sempre no apagar incêndio, quando na verdade a gente tem que trabalhar com organização de tarefas e tempos, né? Então a minha dica para o aluno sempre é: a primeira coisa que você faz no seu domingo à noite, antes de você chorar quando ouvir a música do Fantástico, é ir para o seu quarto e organizar a sua agenda. Aí você não vai chorar quando ouvir a música do Fantástico. Porque você sabe que a partir da sua agenda organizada, você não vai correr atrás daquilo que não foi realizado, daquilo que está estourando o prazo, aquele trabalho que você tem que apresentar na quarta-feira e hoje é domingo, você ainda não fez aquele trabalho. Então, deixar de acreditar na sua capacidade do depois eu vejo. Não vê. Os nossos afazeres não permitem isso. Então, um grande fator gerador de ansiedade no aluno é a desorganização com relação às várias áreas da vida dele. A minha receita, o meu pedido é: trabalhem com agendas. Coloquem todos os seus compromissos num papel, num Trello, qual ferramenta for melhor para você. Mas não confie nem na sua memória e nem na sua capacidade interna de organização. Primeiro, você não sabe quais são os fatores internos que poderão interferir na sua atividade semanal, nas suas atividades. E segundo, que você não sabe quais serão os estímulos externos que vão interferir nos seus compromissos. Eu já tentei papel, digital, qualquer forma. Meu problema, na verdade, assim, além, não sei se é o problema de outros alunos, né, aqui do Brasil, mas eu coloco na agenda, mas às vezes também, não sei se é por uma questão de ansiedade, eu coloco muitas coisas e eu acabo não fazendo aquelas coisas e aí me gera uma frustração que aí me deixa mais ansiosa ainda. É verdade. Pensa pelo lado de você estabelecer prioridades. Como é que a gente estabelece prioridades? Você precisa pensar se aquela tarefa é importante ou se ela é urgente. Qual das duas você tem que fazer primeiro? Eu acho que é interessante a gente pensar que a gente precisa começar pela importante. Se ela torna-se urgente, o prazo dela já foi, o tempo dela já estourou. Quando você realiza a tarefa que é importante, ela não se torna urgente. Com isso, o índice de ansiedade diminui muito, porque você olha para a sua agenda e você vê lá ticado um monte de compromissos que você já realizou. Isso dá uma sensação de satisfação, de realização, de confiança, melhorando muito a autoestima e baixando a ansiedade também. Às vezes vejo bastante no YouTube, em outras redes sociais, pessoas assim que têm aquela rotina perfeita, né, dos 5 da manhã, acorda, medita, faz todas as coisas assim, consegue ser produtivas, e às vezes é uma realidade que muitas pessoas não têm, principalmente aqui no Brasil, como você falou, né, toda aquela... sobrecarga. Estuda, trabalha e sai da faculdade, vai para o estágio, vai para o trabalho, ou às vezes sai do trabalho, vai para a faculdade, então tem todos esses fatores, assim, acho que também parece que, não sei, às vezes eu sinto que quem está numa faculdade pública precisa, tipo, mostrar que, olha, eu conquistei, estou aqui na faculdade pública, e quem está numa faculdade particular, meus pais estão me ajudando, eu estou trabalhando, então eu tenho que mostrar que estou fazendo isso e que está valendo a pena todo o esforço que eu estou fazendo. Sempre vai haver cobrança. Do aluno que paga, do aluno que não paga. Vai haver cobrança da parte do próprio aluno quando o seu desempenho precisa aparecer. Quando ele se cobra um bom desempenho, boas notas, bons resultados. Ele cobra a sua própria formação, ele cobra o acesso ao diploma no final do curso e por aí vai. Mas também existe um aspecto que é a cobrança do social, né? Porque a gente tem que cumprir as etapas, né? Você tem que concluir o ensino médio, obrigatoriamente você tem que entrar para a universidade, depois já te cobra uma pós-graduação e por aí vai. Olhar para o seu objetivo, olhar para os seus projetos e entender que você tem limitações. Você não vai dar conta de todos os projetos que você deseja, a menos que você estabeleça prioridades. Você começa por um projeto, provavelmente a nossa tendência é achar que ele tem uma sequência linear, nem todos têm, nós teremos altos e baixos, percalços,
interrupções, em alguns momentos você tem que recuar e depois retomar esse projeto, e não sucumbir ao mal de não poder se frustrar. A gente pode se frustrar. Vai chorar um dia, dois, depois a gente se fortalece, retoma e volta muitas vezes até mais forte. O que não dá é para achar que a gente vai conseguir sempre. Eu acho que tem um grande, assim, não tabu, assim, mas você olhar as redes sociais e ver aquela pessoa com aquela vida perfeita e aí você tentar evitar de se frustrar justamente porque você quer aquilo, né? O fake to make, né? Que é o fingir até você conseguir. Onde é que está escrito que aquelas vidas da internet são perfeitas? É um ideal, é uma tentativa de transmitir uma ideia de uma vida perfeita. São vidas editadas. Quando a gente edita, cabe qualquer coisa. Aquelas vidas muitas vezes não existem. O erro está em nós tentarmos nos adequar àqueles modelos. Os modelos das nossas vidas somos nós que definimos. A gente dá o tom, a gente dá a cara do que a gente quer. Viver é muito simples. A sociedade moderna tem complicado bastante. Em relação a dados, assim, a números, eu tenho a impressão, assim, acompanhando que hoje em dia parece que, não sei se é mais mostrado, que jovens, né, parece que tem um número maior de jovens do que de pessoas de outras idades, de outras faixas etárias que estão sofrendo, né? Essa tendência a acreditar que esses jovens, essa parcela da população tem sofrido mais, primeiro porque ele sinaliza muito mais facilmente. Esse jovem, ele circula, ele faz parte de grupos, ele está na internet, ele tem uma vida online, ele tem uma vida digital, uma vida real, então ele está em evidência. Então os problemas dele, consequentemente, estão em evidência. Uma outra questão é, será que essa parcela da população não é justamente quem está em busca de um ideal de felicidade? E aí sofre mais por não alcançar esse ideal? Eu chego a pensar que isso acontece. Por acreditar, talvez por não ter experiência de vida ainda, de saber que muita coisa vai dar errada. E veio para esse mundo entendendo que tudo para mim tem que dar certo. Yasmin, tem um outro fator também que eu preciso sinalizar aqui. A maneira como os filhos estão sendo educados tem um peso bastante grande. Eu trabalhei muitos anos atendendo crianças e hoje eu prefiro atender famílias. Uma grande dificuldade dos pais ao educar os filhos é a dificuldade de dizer o não. E nós temos um número muito grande de jovens e adultos hoje que, quando criança, não ouviram não. Não se frustraram, não aprenderam que esse ideal de vida perfeita não existe. E ele vai para a vida adulta esperando esse ideal, esperando que ninguém diga não para ele, esperando não se frustrar. O terreno onde ele pisa tem que estar muito bem nivelado para ele não tropeçar, porque se ele tropeçar, talvez ele não saiba levantar, porque ele não caiu lá atrás. Não foi permitido que ele caísse, não foi permitido que ele errasse, né? Os pais, no medo e na ilusão de frustrar os seus filhos, até pelo medo do desamor mesmo, né? Muitos pais não sabem que o não, ele é educativo, ele é edificante, né? O não vai fazer o seu filho te amar mais ou te amar menos, né? Só que quando os pais estão formando essas crianças, eles deixam de olhar para o futuro desse sujeito. Eles estão preocupados com o amor que ele precisa receber desse filho. Mas não é muito bem a forma como a gente precisa colocar essas pessoas na vida. Eu acho que tem tido bastante dificuldade de encarar a dureza da vida de frente. Talvez não seja da família, né, do apoio familiar, não seja uma coisa, pelo menos que eu vejo dos meus pais, né, que eles talvez tenham eu ouvi muito não deles assim durante a minha vida, mas talvez essa coisa da proteção vem porque eles não tiveram aquilo dos pais, né? Então talvez tenha vindo
eles não tiveram aquilo, eles receberam muito não, e aí eles não queriam que os filhos também recebessem. Existe essa máxima, né? Meu filho vai ter tudo que eu não tive. É a pior frase que um pai não pode dizer. O sujeito se estrutura na falta. A personalidade, ela é edificada na falta. O sujeito que não sente falta, que não é faltante, ele não deseja. Se ele não deseja, ele não vai em busca de nada. Então, o futuro desse sujeito já está comprometido, uma vez que ele acha que tudo está posto. A tendência desses pais que pensam assim, para o meu filho não vai faltar nada, eu vou preenchê-lo de tudo, mas a vida dele não vai. Então, hoje você vê assim, os jovens que chegam até você, assim, você vê que eles estão mais despreparados em relação à vida adulta? A gente não pode generalizar. Eu recebo jovens na minha clínica, mas eu recebo jovens aqui dentro da FATEC, assim como eu recebo nas organizações por onde eu trabalhei, de diversas realidades, né? Então nós temos jovens hoje muito mão na massa. A gente tem gente que começou a trabalhar muito cedo. A gente tem jovens que começou a encarar a vida real de frente muito cedo. É aquele jovem que mesmo sem qualificação profissional ele foi para o mercado. Ele entrou no trabalho informal, no mercado informal, ele pagou o seu próprio estudo, ele se qualificou e hoje ele tem uma profissão X. A gente tem jovens de periferia, você sabe disso, ocupando grandes cargos em boas empresas hoje. E a gente tem que valorizar e olhar para esse indivíduo como alguém que realmente foi atrás do que planejava, do que desejava, arregaçou as mangas independente da condição na qual ele vive. Então a gente vai encerrando esse segundo bloco, né? E a gente vai voltar com o terceiro bloco, dessa vez com a Monique, que também vai trazer algumas questões e fazer algumas perguntas para a professora Mônica. Olá pessoal, sou a Monique. Voltamos para o terceiro e último bloco e para falar sobre saúde mental. No último bloco, com a Yasmin, você falou sobre as pessoas que saem de uma situação difícil, batalham e conseguem alcançar uma situação boa de vida. Como que é a saúde mental dela, né? Depois que ela alcança tudo isso como que fica a pressão dentro e fora dela? Verdade, Monique. A pressão, quando a gente tem um objetivo, a pressão sempre vai estar presente. O que vai diferenciar de uma pessoa para outra é a maneira como nós lidamos com pressão. Existem pessoas que têm, sabe, toma porrada mesmo e tá ali, né? Tá de pé, não desiste, vai atrás daquilo que almeja. E independe da situação socioeconômica. Isso é muito da forma como está estruturada a personalidade desse indivíduo. A maneira como ele encara a vida, a maneira como ele organiza, como ele planeja, o quanto ele deseja, o quanto ele gosta de viver. A pessoa que gosta de viver, ela vai para cima mesmo. Ela quer brigar. Os obstáculos existem para mim, para você, vai existir para todo mundo. Mas nós lidamos com eles de maneira bastante diferente. Agora, uma questão que você pergunta é importante. Como é que esse cara que batalhou, que teve muita dificuldade para conseguir o que conseguiu, como é que está a saúde mental dele? Eu acho que ele deve estar feliz pra caramba. Eu acho que ele deve estar olhando para trás e falando assim, eu sou fera mesmo. A sensação de plenitude depois de uma conquista, eu acho que é o maior fator de não adoecimento. Eu acho que é sinônimo de felicidade. Mas não é o fim, porque outros desafios virão. E ele vai estar ali na batalha para todos os outros também. Então, você acha que a perspectiva que a pessoa tem da vida contribui muito para a saúde mental dela? Importantíssimo ter planos. É essencial que a gente tenha projetos. A curto, médio e longo prazo, a gente tem que estar querendo alguma coisa. Né? Energia vital. Motivação é energia interna, energia para se mover em direção às coisas. Cada um tem aí um conjunto de objeto ao qual liga a sua motivação. Estudo, trabalho, vida amorosa, aquisição de bens e por aí vai.
coloca na sua mira e energia para cima. Né? E então, o que seria saúde mental? Ótimo. Saúde mental é equilíbrio. É conexão entre as áreas, as diversas áreas da vida. O difícil é nós encontrarmos esse equilíbrio. A tendência é que despendamos mais energia para uma área da vida e menos para outra. Né? As pessoas se queixam que trabalham muitas horas. As pessoas se queixam que trabalham jornadas duplas, trabalham em 2 empregos. O estudante, ele trabalha o dia todo e vem para a universidade, ou vice-versa. O aluno que estuda de manhã tem todo o resto da tarde e à noite para trabalhar. Atender as demandas, fazer as entregas que a universidade nos coloca. Toda essa conexão de afazeres e de tarefas que a gente tem, muitas vezes sobrecarrega. Mas, por outro lado, existe um estresse positivo. Eu não sei se você já ouviu falar. O estresse não é só aquele que adoece. O estresse positivo é aquele que te coloca para a luta mesmo. Você tem tanta coisa para fazer, e aí a pessoa mais organizada vai ter muito mais satisfação, né? Ela vai ter mais sucesso quando ela vai para cima mesmo. Quanto mais chamada, quanto mais demandada ela é da vida, dos afazeres, mais ela parte para a briga. Isso é um modelo de uma pessoa que olha para a vida com um olhar positivo. Envolve ter uma autoestima equilibrada, envolve ter uma saúde física equilibrada. Então, se a gente, respondendo ainda a sua pergunta, o que é saúde mental? É o equilíbrio entre as diversas áreas, podendo dar conta no máximo que você puder. Não que você vá dar conta de tudo. Não que você não vá falhar. Isso não é sinônimo de saúde. Sinônimo de saúde é entender que você deu o seu máximo, ainda que não tenha conseguido o resultado que você almejava. Porque também o nosso nível de exigência pode ser muito grande, não respeitando as nossas limitações. Adoecer é ultrapassar um limite que a gente suporta de pressão. Né? Se nós pegarmos a tradução, o significado da palavra burnout, queimar até o final, queimou tudo que tinha de energia para queimar. Né? Foi para além do que podia. Queimou a saúde física, queimou a saúde mental. Então você tem lá uma gastrite nervosa, você desenvolve um transtorno de ansiedade, você passa a ter crises de hipertensão, né? Você desenvolve uma compulsão alimentar. Né? Então isso está sinalizando que algo está em desequilíbrio. E nós tendemos a não parar para olhar o que está em desequilíbrio. A gente toca a vida e vai embora. E isso pode virar uma bola de neve. Hoje em dia está se mudando muito a forma como as pessoas estão trabalhando. Tem a jornada de 4 horas, tem a jornada de 6 horas. E nisso as pessoas estão vendo, as neurocientistas, pelo que eu vi, estão vendo a forma como as pessoas descansam. Né? Na nossa sociedade não é levado a sério o descanso. E como que isso faz parte da nossa saúde mental? Né? Como que a gente pode descansar? Verdade. O trabalho é uma das principais formas de sublimação. Sublimação é poder transformar os nossos desejos em algo socialmente aceito. E é muito bonito dizer que uma pessoa trabalha muito, não é? Hard work. Então, isso. Nosso workaholic, ele é uma pessoa super valorizada. Só que ninguém sabe o preço que ele paga com a vida pessoal, com a saúde dele. Então, sim, está em desequilíbrio, né? Esse redesenho que nós vivemos hoje do trabalho tem uma tentativa de adequar à necessidade e à realidade de cada trabalhador. Então, é bastante importante considerar, e aí eu posiciono a empresa também nesse sentido, dentro dessa rede de conexão que a gente está falando aqui hoje, da empresa poder se posicionar de que ela também é parte disso. Né? Cada trabalhador tem uma facilidade. Identificar, hoje a discussão é trabalho remoto ou presencial, ou híbrido. Né?
Aí foi no início, final de pandemia, no início da retomada do trabalho presencial, aquele boom de que, então agora o melhor é o trabalho remoto. Nem todo mundo entende o trabalho remoto como o melhor para ele. Né? Assim como muitas pessoas também não veem necessidade de ir até o local, ir até a empresa para ficar 8 horas ali fazendo o seu trabalho. Então isso é muito particular. Cabe à empresa também e a nós, trabalhadores, identificarmos qual é o nosso perfil e de que maneira a gente rende mais e melhor. Poder conectar isso com a nossa vida pessoal, cuidando para que a gente não ultrapasse esse limite, para que a gente não queime para além do que a gente tem para queimar. Não só no quesito quantidade de horas trabalhadas, mas também pressão, né? A gente sabe que somos hoje demandados a um volume cada vez maior de entregas. O ideal é dizer que o profissional performa muito bem, ele se destaca, ele bate todas as metas, mas a que preço? Se for ao preço do desequilíbrio, tem alguma coisa errada aí. E como que a gente identifica esse nosso limite? Como que a gente pode identificar? O nosso corpo diz. Ele cansa. O nosso corpo cansa. É a gente que não olha para ele. Então, assim, excesso de sono, né? Ou insônia total. Então, um dos grandes sinalizadores de que a nossa saúde não vai bem a pessoa que sempre teve uma noite X, né, de 7, 8 horas de sono tranquila, não consegue mais dormir essa quantidade de horas. Né? Ou ela demora para pegar no sono, desde que não haja fator externo interferindo, tá? Excesso de substâncias estimulantes, café, açúcar, Coca-Cola e por aí vai, e eletrônicos. Né? O eletrônico, ele estende muito mais a nossa situação de alerta. Né? Ou então aquela pessoa que dorme e depois perde sono às 2 da manhã e não dorme mais. Então isso é um sinalizador. Outra coisa que a gente pode observar é o nosso corpo. O aparelho gastrointestinal, ele dá sinal se você está estressado ou não. Você come mais ou você come de menos. A pessoa fica horas e horas sem se alimentar, isso não é normal também. O comportamento muda, irritabilidade, ansiedade, descontrole emocional, aquela pessoa que explode facilmente. Isso é um sinalizador que a gente está passando do ponto. E as pessoas dizem pra gente. É que a gente não respeita o que o outro diz, mas as pessoas apontam. Quando o outro aponta é muito dói, né? A gente olha com um olhar de cobrança. Uhum. Você não gosta que alguém diga pra você, olha, você está mais agressivo, mas será que ele não está querendo te dizer algo? Talvez não seja cobrança, talvez seja até um apoio. Mas quando a família fala, tipo, a minha mãe, às vezes, ela dá sinais, né? Mas quando ela fala, isso me irrita um pouco. Eu imagino que sim. Mas, assim, como que a gente pode... Tipo, Eita, vou recomeçar. Nós, universitários, a gente é cobrado todos os dias, o tempo todo. Uhum. Como que a gente pode lidar com isso um pouco melhor, além da organização? Quais são as dicas? É importante, então, a gente chegar no ponto de falar de prevenção, né, Monique? Para você, estudante, para mim, para todos nós profissionais, olhar para as nossas necessidades e entender que nós temos que ter tempo para todas elas. Eu não tenho tempo. Tempo ninguém tem. Onde a gente compra tempo? Qual o mercado que vende? Não tem. Tempo é a gente quem faz. A gente liga no automático e vai horas e horas a fio no trabalho ou horas a fio no estudo, num trabalho que tem que entregar, num estudo para uma prova, um TCC, alguma coisa do tipo. Esquecendo de parar para olhar como é que o teu corpo está reagindo. O brasileiro tem péssimo hábito de não respeitar o horário de refeição. Isso é um crime para o nosso corpo, para a saúde física. Então, eu volto a falar da importância do equilibrar as áreas da vida. Nós temos que ter tempo para trabalhar, estudar, estar com a família, atividade de lazer, atividade física,
hora, tempo para fazer as refeições. O médico diz que a gente não pode ficar mais que 2, 3 horas sem se alimentar. Né? Existe uma questão digestiva aí que é complicada se você fica muitas horas sem comer. E quando a gente está trabalhando, você olha muito pouco para as nossas necessidades e necessidades do corpo, inclusive. Né? Então, a prevenção, o que a gente pode fazer para evitar um adoecimento psíquico é a gente ter tempo para todas as áreas da nossa vida. O estudante, ele utiliza os finais de semana para fazer os trabalhos, né? Para estudo. Né? É necessário, ele precisa disso, só que o dia tem 24 horas. Uma outra questão, que para mim é muito cara, é a vida social e o lazer. Então, eu procuro colocar num dia da minha semana, numa hora, uma atividade de prazer. O que é que o estudante gosta de fazer fora trabalhar e estudar? Ele gosta de cinema, né? Ele gosta de atividade ao ar livre, pedalar, andar de skate, né? Quem pode ir para a praia gosta de pegar uma onda, gosta de estar com os amigos, gosta de sair para um happy hour. Por que não reservar um dia, um horário do seu final de semana para esse tipo de atividade? E não ser complacente com o eu não posso, ou eu não tenho tempo. Você tem que arrumar um tempo. Um outro ponto que eu gosto de ressaltar é cultivar a nossa vida cultural. A gente mora numa cidade riquíssima em oportunidades, né? Em atividades culturais. Nós precisamos fazer o uso desse material que a gente tem na mão. A gente precisa cuidar também do aspecto intelectual como forma de valorização da nossa qualidade de vida e da nossa saúde mental. É bom demais ver um filme, é bom demais ler um livro e melhor ainda ver uma obra de arte que enche os olhos, enche a vida de beleza. A vida não é só para ser relação, não. Perfeito. E ficamos por aqui. Espero que vocês gostaram do nosso episódio de hoje. E é isso. Obrigado por ter assistido. E obrigada, Mônica. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada.